Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História Geral, nós iremos abordar os Estados Unidos no século XIX. Caderno e caneta na mão e partiu para a missão. Como recordar é viver e viver é recordar, é importante nós compreendermos que pelo Tratado de Paris de 1783, o tratado no qual a Inglaterra ela reconhece de fato a independência dos Estados Unidos, inicia-se o processo denominado Marcha para o Oeste. Só que essa Marcha para o Oeste ela foi organizada a partir de uma ideologia predominante conhecida como Destino Manifesto. O Destino Manifesto defendia a tese de que a população norte-americana ela foi predestinada, escolhida por Deus para levar o progresso e o desenvolvimento às demais áreas do território norte-americano e às demais regiões do continente americano. A partir daí, inicia-se o processo denominado Marcha para o Oeste, que consistiu na ocupação das terras localizadas na faixa oeste do território original das 13 colônias da América do Norte. Tanto que dentro desse processo nós temos a compra da Louisiana da França em 1803, a compra da Flórida da Espanha em 1819 e a compra do Alasca da Rússia em 1867. Outro ponto que foi determinante para a expansão territorial norte-americana foi a guerra contra o México, a chamada Guerra Mexicano-Americana entre os anos de 1846 a 1848, que culminou com a vitória das tropas norte-americanas e fez com que o México ele perdesse aproximadamente quase 2 milhões de quilômetros quadrados para os Estados Unidos da América. Foi a partir da vitória norte-americana neste conflito que os Estados Unidos eles passaram a controlar os atuais estados do Texas, Novo México, Arizona, Utah, Califórnia, Colorado e Idaho. A corrida do ouro na Califórnia. Essa corrida do ouro ela incentivou o povoamento da costa oeste e, além disso, houve inúmeros conflitos com as populações nativas. Tanto que, quando nós trabalhamos toda essa questão da expansão territorial para a faixa oeste do território norte-americano, é importante nós compreendermos que durante esse processo expansionista, os grandes perdedores em si foram os nativos americanos que habitavam essas terras. Os americanos, na busca desenfreada por ocupar a região, dizimaram milhares de indígenas, se apossando de suas terras e destruindo seu modo de viver, seu modo de se relacionar. Durante esse processo de ocupação das terras, o governo norte-americano ele incentivou esse fluxo migratório através da chamada Lei de Povoamento ou Lei de Terras, conhecido como Homestead Act, de 1862, no qual garantia a posse oeste para a população branca. Ou seja, essa lei ela definia que qualquer cidadão norte-americano, a partir de 21 anos, poderia comprar terras nessa região por um preço baixíssimo, desde que ocupasse a terra durante 5 anos. A partir desta onda migratória surgem novas cidades. Essas novas cidades cada vez mais vão aglutinando novas populações, e esse período é muito conhecido como o período do Velho Oeste ou período do Faroeste, muito explorado nos aspectos culturais pela indústria do cinema. Agora falando um pouquinho sobre o expansionismo geopolítico norte-americano, o quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele foi responsável por desempenhar um papel geopolítico decisivo para os Estados Unidos da América. No ano de 1823, ele determinou a chamada doutrina Monroe. Essa doutrina ela consistia na América para os americanos, ou seja, a proteção e o reconhecimento da independência
dos países do continente americano, com o objetivo de combater possíveis invasões e intervenções europeias dentro do continente americano. Outro ponto determinante também dentro do papel dos Estados Unidos no século XIX foi a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Durante a segunda metade do século XIX, o território norte-americano ele meio que passou por uma fragmentação por conta das atividades econômicas. A região norte dos Estados Unidos ela era caracterizada pelo trabalho industrializado, o trabalho livre assalariado, medidas protecionistas, e já no norte eles começaram a perceber que a escravidão ela era meio que uma forma de barrar o progresso industrial do país, porque o escravo, como ele não recebia salário, ele não era um consumidor, ou seja, ele não teria condições de consumir os produtos que a industrialização estava ali oferecendo. Então é por isso que já no norte, a maior parte dos estados do norte já era ali abolicionista, já havia ali criado formas de libertar a população cativa e tentar, de alguma maneira ali, inseri-los na sociedade a fim de que eles pudessem, né, consumir, a fim de que eles pudessem ali produzir. Diferentemente do sul dos Estados Unidos, que era ali com um perfil econômico mais agrário, voltado exclusivamente com a mão de obra escrava africana, por conta do predomínio de grandes latifúndios, com aquele sistema tradicional, é o sistema de plantation. Esse sistema de plantation é aquela grande propriedade com a monocultura, no caso do sul, monocultura de algodão, totalmente livre-cambista e uma sociedade escravagista, uma sociedade que via, né, a sua principal fonte de lucro na escravização. Só que a situação ela se inverte justamente quando Abraham Lincoln ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América em 1860, e a partir daí sua bandeira política foi a abolição da escravidão nos Estados do Sul. Só que, porém, os sulistas eles pretendiam estender a mão de obra escrava para os novos territórios, aqueles territórios do oeste que estavam ali sendo recém-descobertos. Enquanto que os nortistas eles eram contrários, totalmente contra esta proposta. Isso acabou levando a grandes combates, principalmente no estado do Kansas. E quando Abraham Lincoln ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 1860, toda essa questão foi responsável justamente pela separação, pela secessão, ou seja, os estados do Sul que simpatizavam com a causa escravagista, eles se separaram da União, formando uma nação rival, os chamados Estados Confederados Americanos. Em dezembro de 1860, começa a chamada Guerra Civil Norte-Americana ou Guerra da Secessão. Esse conflito ele se estende até 1865. O Sul foi derrotado pelas tropas da União, pelas tropas nortistas, e o saldo dessa guerra, o saldo da Guerra de Secessão, foi cerca de 600 mil mortos. A abolição da escravidão nos Estados Unidos foi ratificada em 1865 por meio da 13ª Emenda Constitucional, que proibiu oficialmente a utilização dos escravos dentro dos Estados Unidos. Tanto que uma das principais consequências da 13ª Emenda Constitucional foi o assassinato de Abraham Lincoln em 1865. Após a guerra, os estados sulistas passaram pela reconstrução, devido a toda a destruição provocada pela guerra, e foram gradativamente recuperando seus direitos políticos nos Estados Unidos. Só que, porém, a sociedade sulista, a sociedade dos estados que perderam a Guerra de Secessão, elas ficaram indignadas com o fim do trabalho escravo. E na maior parte desses estados, eles criaram leis segregacionistas com o objetivo de impedir
a ascensão social e a integração da população negra com o restante da população. Um dos principais movimentos de segregação foi criado justamente no sul dos Estados Unidos, conhecido como Ku Klux Klan, que perseguia a população afro-americana e, no caso, até a década de 60, era bastante atuante dentro dos Estados Unidos da América, principalmente nos estados do Sul. Com o fim da Guerra de Secessão e a vitória do Norte, os Estados Unidos eles passam ali justamente por uma expansão imperialista. O imperialismo norte-americano ele inicia-se justamente ali nas regiões correspondentes à América Central. E essa intervenção militar ela foi muito atuante quando havia ali interesses norte-americanos violados. Um dos símbolos dessa intervenção norte-americana foi a política do Big Stick, que garantia aos Estados Unidos o poder de operar livremente dentro da América Central e, caso os seus interesses econômicos fossem meio que ameaçados, eles interviam conforme sua maneira de agir. Outro ponto que nós temos foi a chamada diplomacia do dólar. Quando os Estados Unidos eles tentavam implantar alguma medida econômica, algum acordo econômico que iria ali beneficiá-los, eles procuravam subornar as autoridades corruptas de determinados países latino-americanos. Caso a diplomacia do dólar falhasse, eles partiam para as intervenções militares. Então, no fim do século XIX, os Estados Unidos eles já tinham ali o controle geopolítico da América Central e depois da Guerra Hispano-Americana, esse poderio foi estendido ali principalmente nas regiões do Oceano Pacífico. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ajude neste projeto que visa a democratização do conhecimento, a democratização da educação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.